Nós precisamos, de fato, reconhecer a data de hoje, 24 de maio de 2025. Apesar de que não foi hoje, isso aconteceu semana passada, e ele compartilhou comigo quase que simultaneamente o que aconteceu, porque a gente tem essa cumplicidade muito grande. E da minha parte também é igual, ele sabe disso. E é um cara que já vem me mostrando qual é o caminho, qual é a mentalidade do sucesso, como continuar regando, lembra do regador? Como continuar regando essa mentalidade. Ele é incansável, ele é imparável. Nas piores, nos melhores momentos em que nós já estivemos juntos, ele sempre estava firme com a sua visão, com a sua convicção e que tudo daria certo. Eu tenho uma grande honra, um grande privilégio de chamá-lo de amigo, de chamá-lo de irmão, de ser o meu patrocinador, de ser aquele cara que me leva para os melhores lugares, tanto em mentalidade quanto dentro do mundo dos negócios. E eu espero que Deus realmente dê longevidade para que ele também, não só a mim, mas para que ele também consiga beneficiar e salvar e dar um toque de um fôlego de vida em milhares e milhares de pessoas. É um recordista, é um cara que para mim é a maior referência e que se eu começar a falar eu vou chorar, porque ele me emociona, ele às vezes a gente conversa bastante, mas ele não sabe qual é a admiração grande que eu tenho por esse cara. Mas antes disso, eu quero aqui finalizar para a gente também não avançar no tempo. Quero deixar aqui as palavras para o nosso grande líder e mentor no Brasil, Oscar de Carlos. Irmão, é com você. Obrigado, Rainier. Missão difícil. Vocês viram que eu já estava ansioso para chegar nesse momento. É um momento para mim mais do que especial, porque é a materialização de um sonho que eu sempre tive. Eu tenho que ser breve nessas palavras e profundo ao mesmo tempo, e é difícil em poucas palavras poder descrever o que essa pessoa representa para mim hoje na minha vida, o que representou nesse caminho. E com certeza em palavras eu não vou conseguir expressar, mas eu preciso contar um pouquinho dessa história para vocês, porque quando eu comecei a fazer um negócio no Brasil, na verdade eu vinha de uma crise. Eu vinha daquela crise de ter crescido no Uruguai, de ter chegado a fazer a primeira convenção no Uruguai. Cheguei a ser líder 4 e quando eu quis ver, parecia que eu já não tinha negócio. Passei, sabe, aquela etapa assim, foram quase 2 meses sem ver um só residual na minha conta sendo líder 4, quando eu estava acostumado a ganhar dinheiro todo dia, porque a gente passou aquela etapa assim de crescimento. E eu digo, o que está acontecendo aqui? Que eu fiz errado? Não? E o que aconteceu? E o negócio, será que acabou aqui? O que vai ser agora? E nesse momento eu percebi que eu tinha que abrir novas laterais e principalmente eu tinha que olhar para outros mercados. E foi nessa necessidade que eu lembrei do Brasil. Não é que eu tinha esquecido do Brasil, mas que eu estava tão ocupado primeiro no país, fazendo esse começo, gerando o resultado para poder ir para lá. Eu sempre dizia, no momento que eu tiver resultado, eu vou para o Brasil. Nesse momento, eu já nem resultado tinha, mas eu não tinha alternativa. Então, eu comecei a fazer um negócio com força no Brasil. Com qual objetivo? Encontrar a liderança que, através do exemplo, me permitisse inspirar o crescimento novamente no meu país e, como consequência, na Argentina. Isso aconteceu, mas não aconteceu da noite para o dia. Foi preciso forjar essa mentalidade de falar o Rainier. E nesse caminho eu conheci muitas pessoas. A todos e a cada um deles eu sou grato. A todos e a cada um deles eu serei eternamente grato, porque eles tinham que passar pelo meu negócio. Eles tinham que passar pela minha equipe. Muitos deles já não estão no negócio, outros estão fazendo outras coisas, muitos eu perdi o contato, mas a todos, onde eles estiverem, eu agradeço de coração, a todos e a cada um deles. E nesse semear de quase mais de 2 anos, apareceu um brotinho lá pelo norte do Brasil, Belém do Pará. Eu disse, essas pessoas são diferentes.
Foi aí que eu conheci o Alexandre, eu conheci a Jennifer, o senhor Luiz, a dona Nina, conheci a Leonila, pessoas que eu vi neles uma forma diferente de ser e que eu percebi neles um perfil diferente. Eles me lembram a nossa querida dona Ione na forma de ser, na essência, pessoas boas. E você sabe, não, como começa a brilhar esses diamantes aí. Tive a honra de conhecê-los e através desse trabalho que eles fizeram, um dia me encontrei numa reunião Zoom com uma pessoa que por voltas da vida, quando eu comecei o negócio no Brasil, todo mundo me dizia, se você quer fazer esse negócio no Brasil, você tem que conseguir trazer a liderança desta empresa. Esses caras são mestres no sistema de treinamento e eu vejo muito em comum o que você faz com o que eles faziam. E nesse momento estou sentado num Zoom com uma pessoa que acabou sendo um dos maiores líderes dessa empresa e não só isso, um dos diretores dessa empresa. Meu querido amigo, meu irmão, meu camarada, meu parceiro aí de sistema de treinamento, Edilson Nardes. Estava num Zoom comigo, de braço cruzado, de orelha cruzada, de olho cruzado, dizendo, olha, Oscar, eu estou aqui por compromisso com a pessoa que me convidou, o pouco que eu vi da sua empresa, eu não gostei, tenho 20 minutos, então vamos começar, eu tenho outro compromisso. Para resumir a história, conversei com o Edilson, disse para ele, olha só, líder, eu não sei o que você viu da minha empresa, eu não sei o que você ouviu do negócio, mas eu tenho certeza que, no mínimo, depois desta reunião, você vai ter, pelo menos, interesse em conhecer mais. Não passamos 20 minutos, eu acho que a gente teve mais de uma hora nessa primeira reunião. Ele começou a mudar as expressões assim, e lógico, Edilson é um cara extremadamente inteligente, um cara extremadamente matemático, ele pega a matemática assim no ar. Começou a fazer conta e disse, Oscar, gostei do que eu vi aqui, mas podemos ter outra reunião? Eu preciso chamar um grande amigo, um parceiro, que eu quero saber a opinião dele também e como a gente pode fazer para entrar juntos nesse negócio. A questão é que no outro dia eu estava no Zoom outra vez, agora com duas pessoas. Com duas pessoas. E eu digo, como quando a gente acredita, assim, confia de coração e quer, as coisas acontecem. As duas pessoas que estavam nesse Zoom comigo eram os maiores líderes dessa empresa que eu ouvi falar no começo. Se você quer, de fato, fazer esse negócio grande no Brasil, você precisa trazer essa liderança. Esses caras, eles são preparados. Esses caras, eles são os melhores. Eu estava aí, frente aos melhores líderes dessa empresa, e isso acendeu em mim uma chama de esperança no futuro. Por aí, uma das grandes frases dessa pessoa que vamos reconhecer hoje é: se você tem esperança no futuro, você pode viver uma realidade presente melhor. E foi o que aconteceu comigo. Comecei a viver uma realidade presente melhor porque eles decidiram fazer esse negócio. Esse dia eu conheci o Leomar Naves. Leomar Naves, ele foi muito claro comigo. Ele disse assim, Oscar, eu gostei do negócio. Se meu irmão Edilson, ele está dentro, é porque com certeza o negócio é bom. E não me comprometo a fazer agora, eu estou passando uma transição na minha empresa, nos meus negócios tradicionais, mas com certeza, começando o ano, isso é outubro, me dá 2 meses, eu vou começar a fazer esse negócio. Eu vou começar devagar agora, para não ficar fora, mas em 2 meses eu vou começar. Bom, devagar, em 22 dias, eles já tinham qualificado o nível 1, esse é o devagar. Devagar, em um dia, eles já estavam fechando os primeiros ganhos. Enfim, o devagar deles era muito diferente do conceito que eu tinha, não, de velocidade no negócio. E começou uma nova etapa a partir desse momento, porque a gente viu um crescimento diferente no Brasil. E principalmente um crescimento que não era só o que a gente fala, não, inchando as equipes, crescendo por trazer pessoas, porque eu já tive crescimentos assim de 500 pessoas em questão de um mês, mas não era isso que eu procurava. Eram pessoas íntegras, éticas, honestas, com princípios, com valores que vibrassem na mesma frequência do que eu. E foi o que eu encontrei esse dia. Leomar não só virou um grande líder no negócio, virou um grande mentor na minha vida. Ele me tirou, não me tirou, ele me arrancou da zona de conforto. Essa é a realidade. Eu estava muito confortável nesse momento, porque graças a esse trabalho de 2 anos que eu vinha fazendo no Brasil, teve consequências no Uruguai. O Uruguai começou a crescer com força, a Argentina começou a crescer e o Brasil ainda não crescia, ainda não explodia, mas
Argentina e Uruguai, sim, graças a esse trabalho que a gente vinha fazendo, de alguma forma inspirou a liderança em outros mercados. E eu estava confortável no momento que eles começaram o negócio, eu estava tranquilo, eu estava de boa, eu estava já colhendo um bom resultado com o crescimento das minhas equipes, mas eu não tinha conseguido ainda explodir o negócio no Brasil. Já Belém do Pará tinha mostrado os profissionais que são. Esse pessoal colocaram 200 pessoas em um mês no negócio, fizeram um trabalho incrível. E aí começou uma nova era. E Leomar, ele me arrancou da zona de conforto. Ele me levou a ultrapassar meus limites, a tirar algumas crenças limitantes que eu tinha referente a negócios tradicionais, empresas, e hoje, se estou onde estou, se moro onde moro, foi grande parte e consequência do impacto que teve a aparição do Leomar na minha vida. Essa é a realidade. Eu vi ele como ele pode dar conta de tudo isso e fazer este negócio com grandes resultados. Como ele pode atender outras empresas e fazer este negócio com resultados. Aprendi muito com ele, me inspirou demais e estarei eternamente grato, Leomar, a Deus por colocar você na minha vida, a você por tudo que você me ensinou, por tudo que eu aprendi com você, embora eu seja seu upline nesse negócio, aprendi demais com você em matéria de liderança, em matéria de trabalhar com as equipes, em matéria de estratégia, em matéria de negócios e principalmente, cara, em matéria de ser um grande ser humano como você. Você é um cara fenomenal. Admiração, respeito, admiração, e você não faz ideia o quanto eu admiro você pelo ser humano que você é. De coração. Tenho a honra, a felicidade de dizer que você hoje é um grande irmão que a vida me trouxe. Meu irmão mais velho, um pouquinho mais velho. Meu irmão mais velho que eu não tive e que é você. Muito obrigado e parabéns, meu. Você merece. Me ajudem a receber uma forte salva de palmas digital aqui. Não quero me estender mais, vamos dar a palavra aqui para o primeiro líder nível 8 da nossa comunidade BLC no Brasil. Hoje, o máximo nível de liderança na nossa comunidade, nesse grande país que eu amo tanto, que é o Brasil. Uma forte salva de palmas para receber aqui, nesse palco digital, ao mais novo líder nível 8, Leomar Naves. Meu irmão, é com você a palavra. Queremos te ouvir. Olá, Oscar, Ranier, galera. Que incrível, né? Ouvir tudo isso. É um momento que a gente trabalha intensamente por muito tempo, esperando por esses 3 minutos, 4 minutos que a gente tem aqui para falar. A gente trabalha duro, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Quando a gente fala de alta performance, né? Ou seja, níveis mais altos, como o nível 8, a gente trabalha anos por esses 3 minutos. A palavrinha mágica chamada reconhecimento. E cientificamente está mais do que provado, né? Na ciência, na psicologia, o ser humano trabalha muito mais por reconhecimento que por dinheiro. E às vezes um simples gesto, um simples parabéns, você é meu orgulho, você é minha referência, você está fazendo certo, você está lutando. Isso aí é suficiente para a gente continuar com muito mais força. Então, a palavra reconhecimento, ela transforma a vida da pessoa, transforma o mundo, transforma pessoas. Então, só tem que agradecer por esse momento. É um momento mágico, né? Representar nível 8, até agora a ficha não caiu ainda. A única certeza que eu tenho é que eu já virei a curva, né? Já passei da metade, né? Então, nível 8 já passei da metade. Até chegar no nível 15, agora eu já estou enxergando algo mais grandioso. E eu confesso que nem sempre foi flores, nem sempre essa trajetória de 5 anos e meio foram flores. A gente sempre espera algo muito maior do que a vida nos dá, mas aí a gente se depara com alguns momentos que a gente enxerga, né? Que a vida nem sempre vai dar aquilo que você quer. A vida nem sempre vai reconhecer o que você é. E tá tudo certo, tá tudo bem. É assim que a gente tem que levar a vida, né? A gente, quando faz projetos, a gente esquece de colocar as arapucas, né? As valas, os espinhos, né? No meio do caminho. E engana quem acha que o cara mais rico do planeta tem uma vida de flores.
porque realmente tem momentos que a vida nos prega certos desafios, e é nesse momento que você tem que ser homem, no sentido da palavra, né? Que você tem que ser uma pessoa centrada, concentrada e não perder o foco. Eu muitas vezes eu debato o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, por que isso, por que aquilo, mas eu tenho que me aprumar, olhar no espelho e perguntar: quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? E eu tenho que me dar um puxão de orelha. Ei, você é o Leomar Naves, presta atenção. Isso aí chama-se autoestima, confiar em você. Porque se você não confiar em você, esquece. A vida não vai confiar, as pessoas não vão confiar em ninguém. E, aliás, ninguém está nem aí para a sua vida, né? Se você está bem ou está ruim, ninguém está nem aí. Tem uma frase que fala o seguinte: quando você reclama dos seus problemas, 90% das pessoas não estão nem aí. E 10% acha bom, porque você tem problema. Então não adianta reclamar. Você tem que olhar para o espelho, olhar para dentro de você e saber o que você quer para a sua vida. E quando você sabe exatamente o que você quer para a sua vida, você precisa de uma coisinha simples chamada veículo, né? Alguma coisa que faça você decolar de onde você está para onde você quer ir. Não adianta ficar só sonhando, só acreditando em borboleta cor-de-rosa, em jardim maravilhoso, um dia ensolarado, se você não tem uma máquina, um veículo. Agora, uma vez que você adquirir um veículo, não adianta também comprar uma bicicleta. Com todo respeito a quem tem bicicleta, né? Você tem que achar um veículo que tem potência, né? Uma Lamborghini, uma Ferrari, né? Então, é aí que você precisa agradecer a Deus por ter te dado no caminho da sua vida um veículo no qual você se agarra. Eu já passei momentos incríveis na minha vida de sucesso, mas já passei momentos muito difíceis também na minha vida, e que nesse momento eu apelei a Deus e Deus me deu sempre o veículo que eu precisei. Quantos veículos eu encontrei na vida potentes que me fizeram chegar onde eu cheguei até hoje na vida? Então, pessoal, não tem muito o que falar, mas eu tenho aqui algumas considerações profundas, muito profundas. Agradecimento mesmo, né? Reconhecimento e agradecimento por alguns anjos que passaram na minha vida, né? E que passam e que estão presentes na minha vida. Então, vai aí, o primeiro agradecimento é a razão da minha vida, né? Que é a minha família. Vou quebrar um protocolo aqui, vai todo mundo correr. Vai estar aqui, ó. A arquibancada aqui hoje está cheia, né? Vieram toda minha, até a cachorrinha está aqui hoje. E eu quero, de coração, primeira vez, né? Que eu, depois de 8 meses, que eu vejo a minha família aqui, toda no palco aqui, esperando por esse momento. Isso é um motivo, assim, de muita alegria, né? Quando a gente ama a família, quem você quer estar perto o tempo todo é a família. Então, muito obrigado, galerinha aí da arquibancada aí, que tá todo mundo aqui vibrando por mim. É, Agradecer muito meu irmão, Edilson Nardes, por ter me dado um tapa na cara com a mão aberta, né? Digitalmente falando, porque quando ele foi falar para mim do projeto, eu falei só, não quero nem ver, não quero nem saber, não é meu momento, não tem tempo, não tem vontade, e estava vindo de uma decepção muito grande, em se tratando de negócios que envolvia pessoas, tinha marcas muito profundas, né? Por poucos meses que a gente tinha tentado alguma coisa diferente, e não deu certo. E aí esse cara, com poucas palavras, ele, com a sabedoria dele, ele me puxou de volta. E eu agradeço, Edilson Nardes, eu sei que você está aí me ouvindo. Quero agradecer muito por tudo que você tem feito, por tudo que você é na minha vida, por esses 30 e tantos anos que a gente se cruza nos palcos aí, entre espinhos e flores, né? Entre abraços e brigas, né? Mas a gente vai levando a vida, e se tem uma coisa que a gente tem perante tudo que acontece entre eu e ele, é a palavra chamada respeito, né? Então, quando você tem respeito pela pessoa, não tem problema nenhum. Momentos vão passar, a gente vai se superar e a vida continua. Então, muito obrigado, Edilson Nardes, por ser meu parceiro, meu irmão, meu sócio nesse projeto. Obrigado, Rainier, cara. Rainier, para mim, quando eu penso assim, alguns valores que a vida nos traz, nos dá, existe um valor que é inegociável, chamado lealdade. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma lealdade como o Rainier. Então, obrigado aí, cara, pelo que você é na minha vida, né? Encontrei esse irmão na padaria, né? Na padaria. Se eu não tivesse tido aí a coragem de cutucar ele, a gente não estaria com um cara que é um símbolo para mim, né? Ranieri, para mim, é um símbolo da lealdade. Então, muito obrigado aí, obrigado pelo treinamento, por tudo que você fez hoje aí. E
por último, né? Agradecer esse cara aí que tem a metade da minha idade, né? Oscar de Carlos. Os meus filhos sempre brincam, né? Oscar de Carlos, eles já sabem, né? Essas coisas boas que a gente tem. Uma palavra chamada confiança. Só isso. Desculpa aí, pessoal. A emoção é grande. Quero agradecer mesmo, Oscar, por ser essa pessoa. Pessoal, desculpa, não dá. Quando a gente fala do coração da pessoa que recompõe. Oscar, obrigado, cara, por tudo que você tem feito, por ser essa luz na vida de muita gente. Eu sei que muitas pessoas aqui nessa sala têm a mesma gratidão por você. E a única gratidão verdadeira que eu tenho por você é essa cumplicidade e essa confiança que você tem em mim e eu tenho em você. Chama-se Porto Seguro. Muito obrigado. Pessoal, tá aí uma trajetória de 5 anos e meio, líder 8. Não posso mais falar do Oscar, eu me emociono. Muito obrigado. E obrigado por esse caminho de 5 anos e meio. Eu sei que a gente vai estar muito tempo junto aí. Tem coisas que palavras não vão dizer o que é verdade, né? Nessa trajetória. São coisas incríveis que só a indústria dos sonhos nos permite. Transformação de vida, que está muito acima do dinheiro, né? Transforma vidas, transforma espíritos, e a gente segue a vida agarrando um no outro, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Todos vocês são a família, a gente se dá muito bem. Eu amo todos vocês de coração, que é um amor verdadeiro, uma família. Tem gente que não vai entender, quem está fora do negócio não vai entender isso, mas o importante é nós nos entendermos, né? A gente está aqui nos entendendo. O importante é quem está nessa sala aqui. Os demais não vão entender, ninguém vai entender isso, mas é para isso que a vida existe, para a gente se agarrar em pessoas, em almas puras, em uma comunidade. É uma comunidade de amor, de princípios e propósitos, que todo mundo rema junto, se lasca todo junto, briga junto e comemora juntos. Então é isso, muito obrigado a todos, desculpa a emoção aí, meu irmão Oscar, obrigado por você existir na minha vida, você é a minha referência, obrigado. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.